Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Hoje, um dia muito especial, nós vamos falar de saúde no TV Verdade, porque hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Diabetes, exatamente. Tem alguma imagem médica aí, só para eu mostrar para o povo? Aquelas imagens que a gente via na aula de ciências, né? Ou que passava no Fantástico. Há 40 anos atrás, o Fantástico era o programa do câncer, né? Só passava a matéria, o Hélio Costa via aquelas matérias, né? O menino da bolha, ou diabetes, né? Passava todas essas coisinhas assim, ensinava um monte de coisa. Agora é só sacanagem, né? Enfim, mas aqui o programa da família mineira, o TV Verdade, recebe hoje o Dr. Levimar Rocha, que é o endocrinologista mais famoso do Brasil, endocrinologista das estrelas e o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Bom dia, doutor Levimar. Bom dia, Carlinhos. Sempre um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão importante para todos nós, né? Não só os médicos, os diabéticos, mas para toda a nossa comunidade, toda a nossa sociedade. Para nós é uma honra e o senhor vai tirar muitas dúvidas para a gente hoje, tá? Vamos junto. Conosco também ela, linda, maravilhosa, premiadíssima, modelo plus size, Luciana Leal. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Carline. Por que será que eu convidei você para o programa hoje? Porque eu sou diabética, Você né? é diabética? Exatamente. E vive normalmente, vive bem, tranquila? Super bem, graças a Deus. Não deixo de fazer nada por causa disso. Não considero isso uma doença, vamos colocar assim. Algo que faz parte da minha você vai vida. explicar durante o programa para a gente como é que é essa qualidade de vida sendo diabética? Com certeza. Então tá, porque quem tem que aprender isso é o doutor Ricardo Tavares. Bom dia. Bom dia, Carline. Bom dia aos integrantes da mesa, aos senhores telespectadores. Um dia bem abençoado, repleto de paz, de saúde e prosperidade. Principalmente saúde, que hoje é um dia muito importante para nós diabéticos. Um dia mundial para nós diabéticos. O senhor é diabético? Sou, Carlinhos. Sou diabético. E está se cuidando? Me cuido bem. Me cuido bem. Vamos ver então se ele está falando a verdade, porque quem cuida dele está aqui também. Cidadão Éder, bom dia. Muito bom dia, Carlinhos. Muito bom dia às minhas amadas telespectadoras, meus queridos telespectadores, colegas aqui de bancada da TV Alterosa e principalmente você que acordou cedo para assistir o TV Verdade. Cidadão Éder. Que o dia seja maravilhoso. Senhor. Fecha no Cidadão Éder. Cidadão Éder, você pode falar só a verdade, nada mais do que a verdade. Sempre. O senhor jura que vai falar a verdade? Sempre, juro. O doutor Ricardo falou que é diabético e que se cuida. Ele falou a verdade? Uma verdade e uma mentira. Explique-se. Uma mentira cabeluda. Qual? Que ele se cuida. Essa é a mentira. É verdade que ele é diabético, mas não se cuida. Come, mas come igualzinho betoneira. O que tá ali, o cara vai mesmo. Daqui a pouco nós vamos saber se ele está certo ou se ele está errado, porque o doutor Levimar vai explicar pra gente. Antes eu quero mostrar pra vocês, cadê os PM sentando o pau na mulherada, lá em Salinas. Aumenta o volume! Deixa a imagem, volta no começo. Esse aí, exibe de novo, essa confusão foi em Salinas, na UPA. Salinas, minha querida Salinas, um abraço. Isso aí não para de rodar no WhatsApp. Depois que inventaram o WhatsApp, essa televisão vai até fechar. Volta no começo esse clipe de novo que eu pedi, por favor. O que aconteceu? Tinha 2 bêbados na UPA, maior confusão. A PM foi chamada. A PM chegou lá, pegou os 2 bêbados, 2 mulheres que estavam lá foram conversar com os PM para, solta os bêbados. Aí os PMs tiveram esse contato físico com as 2 mulheres, né? Você viu aí que os PM deram um chute, deram um soco nas mulheres, né? E aí, o que eu pergunto, o cidadão Éder, os PMs agiram com excesso aí? Não, de forma alguma. Isso que os telespectadores estão vendo é o final da tragédia.
Porque Bota o começo, então, da imagem aí pro Éder falar, então. Não, mas tem uma antes aí, Carline, que não tá rodando nas redes sociais. Porque quando a PM foi chamada, porque tinha uns pinguços, boca de golo, infernizando a UPA, exigindo tratamento especial, exigindo prioridade, com cachaçada. Eles foram pra cachaçada. Mostra o Éder, por favor. Tem algum diretor lá embaixo hoje? Tem. Isso. Mostra o Éder. Mostra o outro VT. Isso. Divide tela. Telecurso primeiro grau. Só no TV Verdade. Isso. Então, os PMs foram chamados para restabelecer a ordem. Porque os cachaceiros estavam lá para irritar todo mundo, atrapalhar o serviço da UPA. O que acontece? Chega a dona Duas Marias lá e começa a falar, não vai ser preso, tira a mão dele. E aquela coisa que eu sempre falo aqui no TV Verdade, que nunca interfiram no trabalho da PM, a não ser que eles solicitem a sua ajuda. Não aconteceu, não entre. O que vai acontecer então? Entraram para cima dos PMs, agrediram os PMs, tem boletim de ocorrência e exame mostrando que os PMs foram agredidos, eles reagiram proporcionalmente à força. Finalmente estão mostrando aí o início da né? ocorrência. Enche a tela, por favor, se não for incômodo. Foi o momento em que os policiais chegaram, pegaram os dois caras e levaram para fora. Doutor Ricardo, os PMs agiram corretamente, como diz o Éder? Carlinhos, eu estou realmente horrorizado. Horrorizado com estas cenas de selvageria. Selvageria? Selvageria, de covardia, de falta de conhecimento. Esses policiais precisam tomar um corretivo à altura da forma como eles agiram, principalmente contra duas mulheres. Foram completamente truculentos. É um tipo de ação que eu passo aqui 8 anos falando mal de PM que age desta forma. Agiram, olha, da pior espécie possível. Fazer isso com duas mulheres Leal. E dar supapo em quem tá bêbado. Porra. Bom, eu acho que não é porque eles chegaram com agressividade que a polícia também, principalmente como modelo, né, na nossa sociedade, deveria agir dessa forma. Então, para mim também, não concordo que eles agiram de forma correta. Acho que eles deveriam ter sido um pouco mais cautelosos e principalmente bater em mulher, né? Doutor Levimar. Difícil, né, Carline? É muito difícil. Eu já fiquei muito tempo no João 23 e às vezes a gente está ali tentando atender o paciente, muitas vezes o paciente é algemado, então a gente já viveu o outro lado da situação. A gente fora do ambiente, é difícil da gente julgar, né? A gente está vendo ali imagens como diz o cidadão, no final do ocorrido. A gente fica chocado realmente, a gente sabe que a nossa Polícia Mineira é um exemplo no nosso país, então é lamentável esse tipo de atitude, né? Então tem que ser bem averiguado, como diz o doutor Ricardo aqui, mas eu fico chocado com essas cenas num país que a gente está tão desmotivado, né? A gente veio hoje para falar de saúde e dentro de uma UPA, vamos falar de saúde. De uma unidade de pronto atendimento, a gente ter essa surpresa, né? Querido, estão agredindo um homem bêbado. Não, agredindo não. Agredindo. Não, agredindo não. Agressão se fosse Sem cidadão. gritar, Então eu tô sem cego. gritar. Vocês não sabem conversar? Eu tô cego. Quem Então está eu em tô casa não cego. é obrigado a ouvir grito. Então eu tô cego. Vocês falem. Olha lá, ele chutando o rapaz. Olha lá. Assim, Estava olha, imobilizando o rapaz. Exatamente, é o processo de algemação. Agora observe que ela vai voar lá, Fala ó. baixo. A mulher vai lá na pistola do soldado. Ela tenta pegar a pistola do soldado. Então, Isso seria muito enquanto terrível. essa imagem está na Seria tela e muito vocês Não, treinam cidadão. para falar baixo, eu vou ler a nota que chega da Polícia Militar. A Polícia Militar instaurou uma portaria de inquérito para apurar a conduta do atendimento da ocorrência. Informa a PM que ela foi acionada para atender na UPA pessoas que estavam embriagadas, causando transtorno às atividades do hospital. No local, a guarnição deparou-se com 2 indivíduos, um de 25 e um de 19, muito exaltados, que estavam xingando os funcionários do hospital e exigindo que fossem atendidos na frente de outros pacientes que estavam aguardando, pois tinham se envolvido numa briga momentos antes. Os militares, segundo a PM, tentaram acalmar os ânimos dos envolvidos, mas foram desacatados pelos 2 com xingamentos. Segundo a PM, os PMs então deram voz de prisão a esses 2 que resistiram, sendo necessário o uso de força diferenciada.
Segundo a Polícia Militar, quando eles tentavam algemar os dois infratores, duas mulheres, uma de 35 e uma de 23, tentaram impedir a ação dos policiais, tendo uma, inclusive ela, segundo o testemunho, avançado contra o armamento de um dos policiais, momento em que foi detida. Em decorrência do processo, dois militares também tiveram escoriações, pois tomaram chutes dos autores, que também tiveram lesões leves. Os envolvidos, 3 homens e as 2 mulheres, foram conduzidos à delegacia para as providências da Polícia Judiciária. Com base nas imagens, o comandante Major Giovanni Rodrigues determinou a abertura de um inquérito para apurar tudo. Parabéns, comandante. Só quero deixar registrado aqui o seguinte. Minha senhora que tomou um cruzado de direita e a outra que tomou um tapa na cara e depois foi arrastada pelo cabelo. O meu pai me ensinou desde muito criancinha. Onde tem polícia trabalhando, se você não é o policial e você não é o detido, vaza. Não tem nada para fazer. Tá entendendo? Se você não é o preso e se você não é quem está prendendo, linha, fica longe. Para que vai se meter? Então, é a única coisa que eu tenho que falar. Para mim tem dado certo a vida inteira, tá? Então, é a única coisa que eu posso falar para vocês. Arrumar confusão com polícia. Deixa o polícia trabalhar lá. Hã? Lógico, né? Tá segurando, ó, chega outro, vai dar confusão. É óbvio que vai dar confusão. É que nem jogo de futebol, né? Vai um bando lá gritar e torcer para 22 homens pelados lá correndo atrás de uma bola, vai dar confusão mesmo, né? Ah, é porque um chutou, porque outro isso, vai dar confusão. Eu quero é samba prime, eu quero os bonitos cantando aí, eu quero a turma do pagode, cantando, que o doutor Levimar vai estar lá, a Luciana vai estar lá, o Éder vai estar na primeira fila sentado do lado do Belo e o doutor Ricardo também vai estar lá, porque ele gosta muito da turma do pagode. Samba Prime chegando daqui 2 semanas, dia 25 de novembro, Samba Prime número 6, lá no Expo Minas. Continue ligando sem parar, pode ligar o dia inteiro, viu? 31-3209-0005. Você concorrerá a ingressos que estão na mão dessa maravilhosa modelo, a Luciana Leal. Você concorre aos ingressos, não a Luciana, tá? Porque ela é casada, mãe de família, comprometida. Você concorre aos ingressos. Você vai levar para casa o ingresso, a modelo fica, tá bom? Então, ligue sem parar que você participará do Samba Prime número 6, a convite do TV Verdade. Eu quero agora imagem de guloseimas. Tem imagem de doces aí? Depois do intervalo, o doutor Levimar vai falar se a gente pode comer tudo isso. E se pode comer até morrer, ou se pode comer aos pouquinhos, ou se pode fazer igual o doutor Ricardo, que vai enfiando para baixo tudo sem parar. Ele vai para macacos, ele compra aquela bala delícia, ele come um balde de bala delícia de macacos. Depois do intervalo, você tira todas as suas dúvidas sobre o diabetes. Hoje, Dia Mundial do Diabetes. Até já. Estamos no ar com o TV Verdade. Você que não tomou café, olha que delícia. Tem bolo para você. O importante é você matar a fome olhando. Bolo de cenoura, calda de chocolate. Temos alguns bombons, né? Você que está desempregado, não tem dinheiro nem para comprar comida. Aí, ó. Coma no TV Verdade, que você mantém a forma, não gasta dinheiro. Olha esse pudinzão. Meu amor, meu Deus do céu. Pastel, ó, churros, gente. Adoro esse trem. Cadê o doutor Levimar? Mostra ele, mostra ele. Maria Mole, adoro Maria Mole. Doutor Levimar, podemos comer todos os doces, não tem problema nenhum para diabetes? Aline, eu acho que nós vamos balançar essa estrutura aqui do SBT hoje da TV Alterosa. Ai, meu Deus. As coisas mudaram muito. A insulina foi descoberta em 1921 por um professor, que é o aniversário dele hoje seria, Dr. Frederick Banting. Por isso que hoje é Dia Mundial do Diabetes. Professor de Fisiologia, a mesma matéria que eu dou aula na faculdade. Em 1921, ele e um aluno do 2º ano descobriram a insulina, isso modificou tudo. Recentemente, a gente tem a contagem de carboidratos. O que é isso? Os carboidratos são esses açúcares que você mostrou. Então, dentro de uma dieta balanceada, não é comer um saco de bala delícia, tipo igual Dr. você Ricardo, comentou, né? Mas dentro de uma dieta balanceada, você pode introduzir os açúcares de absorção muito rápida, com moderação. Então isso tem que estar bem estipulado. Hoje com as insulinas mais modernas, a gente, dependendo do paciente, a gente pode colocar isso. Paciente mal controlado, não. Paciente no início do tratamento, também não. Também não. Então tem que Aí estabelecer. Tem que começar radical e depois...
Eu queria, antes de mais nada, pedir uma aulinha para o senhor rápida. Bota aquelas imagens de show da vida para nós, daquelas coisas dos órgãos, parece que tem até um sangue andando, né? Tem. Porque eu faltei nas aulas de ciência, mas eu queria lembrar com o senhor aqui. A insulina, que a gente fala tanto, ela é um trem que põe o açúcar dentro da célula? Então a insulina é o, Que é? é o hormônio mais É um anabolizante hormônio. que nós temos. É o hormônio que ele junta aminoácido com aminoácido e forma proteína, que são os músculos. Ele junta glicose com glicose e forma glicogênio. Então E ele o junta- açúcar que a gente come, a insulina que vai mexer nela. Isso. E colocar dentro do nosso organismo Dentro para que, das nossas pra que o células. açúcar fique bem, Para ficar não claro, seja nocivo. Para ficar claro, mais claro ainda, Carlina, para o nosso telespectador, é o seguinte: vamos pensar que a insulina é uma chave. E numa chave, a gente vai fazer uma analogia: os receptores são a fechadura. Tudo que a gente come, ele vai para o sangue. E do sangue, ele tem que ir para dentro das células. Então, aí a insulina vai abrir É a chave. essas fechaduras para a glicose ser transportada. Então, fica fácil. Nós temos, basicamente, são 12 tipos de diabetes. Os mais conhecidos são o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o da criança, do adolescente, do jovem, é o da Luciana, que está aqui hoje com a Já gente. vamos falar já. Ele não tem a chave, ele para de produzir essa chave. Então é uma doença autoimune, há uma destruição dessas células que ali passou o pâncreas, né, que produzem insulina. Então ele não tem mais a chave. O tipo 2, que aparece depois dos 45, 50 É anos, o que joga a chave fora, que é o Dr. Ricardo. ele tem a chave e às vezes tem muita chave, quer dizer, ele tem muita insulina, mas a fechadura, e a gente tem essa fechadura, é chamada de glúteo. Então nós temos o glúteo 1, 2, 3, o 4 e o 5. O 4 é o que está na região do abdômen, na barriga. Então a gordura nessa região, ela diminui o número de receptores. Então é como você produz muita fechadura, muita chave, mas não consegue abrir essa fechadura. Esse é o tipo 2. Só lembrando outra coisa que não caiu no Enem domingo, mas que também não cai mais nada no Enem. O Enem hoje é uma coisa, né? E foi difícil, né, Enem? O Enem cai umas coisas hoje, parece que não é só, né? Mas enfim, se caísse lá, de onde vem a insulina? A insulina ainda é produzida por aquela glândula chamada pâncreas? Isso, essa glândula que foi Decore mostrada aí, isso, isso a caiu na célula prova. beta. Então é produzida pelo pâncreas. Pelo pâncreas, Pâncreas é isso. aquele trem que fica colado no estômago lá? Lá em Lagoa da Prata a gente chama, quando mata um porco, né? Se a gente conseguir abrir um porco, Tipo o lembrei Éder. do cidadão Éder hoje brincando ali, né, Éder? No camarim, a gente, quando abre um porco, a gente tem a mesma visão de um ser humano aberto. Lá em Lagoa da Prata a gente chama de passarinha do porco. Inclusive a insulina que a gente usava até 1980, 85, era insulina de porco e insulina de boi. Hoje nós usamos a insulina humana, são insulinas mais purificadas. Mas essas células estão ali dentro desse pâncreas, dentro dessa passarinha. Luciana está conosco hoje. E Luciana tem uma característica que ela falou na abertura do programa, ela é diabética. Luciana, qual o tipo da sua diabetes? Eu sou diabética tipo 1, já tenho Que é a dos jovenzinhos. Exatamente. Tem 19 anos. Desde eu que nasceu, descobri. então. Não. Quem me dera. Eu tinha 20 anos, né? Quando eu descobri, na verdade, eu tive um câncer de tireoide. E aí, quando eu me internei para poder fazer essa cirurgia do câncer de tireoide, eu já voltei do hospital já utilizando a insulina. Então, o médico fala que pode ter sido antecipada devido a esse outro problema que eu tive. Então Mas tem você 19 descobriu anos. que o seu corpo não produz insulina. Exatamente. E aí o que você começou a fazer? Que tratamento que você começou a fazer? Bom, inicialmente eu usava insulinas, né? Comecei usando um tipo de insulina só, que é uma insulina que o doutor Usar é o Edmar... quê que você faz? É comprimido? Não, eu nunca usei comprimido. Canetinha eu que sempre, fala? eu usava... Ah, você eu trouxe até aí? tenho Olha, tá com uma umas muamba aqui, gente. muamba. Eu comecei usando a insulina que era na caneta, né? Quer dizer, antes Isso era aí até... é uma caneta de insulina. Nunca vi. Vocês... É uma caneta no qual você... É uma injeção? A pontinha. Tenho medo de injeção. Você coloca a quantidade e aí eu aplicava. No caso, eu usava dois tipos. Aí você põe a insulina aí dentro e aplica? Ela não está aí no dentro caso a dessa insulina? caneta aqui, ela já é descartável. Ela já vem assim, então acaba eu jogo Ela fora. vem com a insulina dentro. Exatamente. Agora tem umas outras canetas, eu até tenho, mas eu não lembrei de trazer. E põe aonde? Que- É no braço isso que toma? Não, aí a gente pode aplicar na perna, na barriga, no braço. Você que decide? No glúteo, exatamente. Dói ou não dói?
Não, eu já acostumei. Para mim, eu já acostumei. Quando eu usava isso, E tomava porque hoje eu quantas não vezes uso mais. por dia? Bom, antes de utilizar a bomba, porque hoje eu uso bomba de insulina. Já vai mostrar já. Vou Ela tem uma mostrar. bomba cibernética. Não todo vai mundo explodir fala a que eu bomba. uso, exatamente, mas antes de eu utilizar a bomba, eu estava usando 12 vezes. Por dia. Aí eu usava de manhã, antes de tomar, porque na verdade, são dois tipos. Uma de efeito longo, né, que dura o dia inteiro, e a outra de efeito rápido, que é o comer, aplicar, porque aí faz efeito Isso que com eu a ia falar. contagem que o doutor Só Edmar esperar tinha falado. O doutor Ricardo e o Éder me esperam um pouquinho ainda antes de vocês falar. E se ela, que tem o diabetes 1, como um monte de gente que está assistindo em casa tem, dúvida minha. E se ela não aplica, o que acontece com ela? Se ela não aplica a glicose, ela vai subir Ela além falou que dos punha níveis 12 desejados. vezes, 12 vezes. E se ela deixa de aplicar, acontece o quê? A glicose vai subir. Então vai ter uma E? hiperglicemia. E aí ela vai começar a sentir os sintomas. Ela passa mal? Beber muita água, passar mal. Ela vai começar a urinar bastante. Ela pode, inclusive, começar a ter um quadro de desidratação e entrar num quadro grave que a E gente tem chama... que ir para o hospital? Ela pode, percebendo isso, fazer a correção em casa mesmo. Dá tempo, então. Tá. Dá tempo. Você Hoje, teve alguma correria Na dessa? verdade, eu tenho 19 anos que eu sou diabética, eu nunca, quer dizer, ano passado que eu tive um ocorrido no meu trabalho, mas eu nunca fui internada por causa de glicose, Olha que nunca. coisa boa, Eu tá sei me Sensacional. controlar. a Doutor respeito disso. Ricardo, Pois não, cara. agora o relaxo. Vamos lá. O senhor tem a diabetes 2. 2. O senhor é aquela nossa de velho, né? Sim, de obeso, sim. tudo. Eu Quando que o senhor descobriu? Eu descobri essa minha diabetes, eu tinha 40 anos. Já tem 40 quase 50 anos, então. Já tem, tá beirando aí, 22 anos praticamente. E eu descobri porque eu comecei a tomar líquido, água, numa sede pavorosa, e comecei a perder peso absurdamente. Um dia eu cheguei em casa, brincando com Natasha e com Cristina, peguei o terno e falei, olha, eu estou ficando um gato. E o terno caiu. Imediatamente, eu tenho uns amigos médicos, ligaram para eles e eles me mandaram um exame, pedindo que eu fizesse o exame de sangue. Quando veio o resultado, eu estava com a glicose a 370. 370 o quê? A glicose. Que é o número que mede. É. E tem que ser quanto, doutor? Em jejum até 99. O ponto de corte é Loucura, 99. Loucura. Eu, por 4 pouco, vezes mais? por pouco, eu ia ser um candidato ao coma. CTI, É, né? Para ter uma coma diabética. Aí, a partir daí, eu comecei a me tratar, mas eu tinha uma peculiaridade, doutor, muito interessante, porque mesmo com o tratamento que eu fazia, eu tomava muito glifage, né? Prazer. É a metformina. Metformina, metformina. prazer, 2 vezes por dia. Duas Prazer. vezes, justamente. Com não sei o que lá, tem uma coisa escrita na... XR. Com XR. Prazer, XR, prazer. Eu tomava 1000. Tomo todo dia. Tomava até. 1000. A média de 500. de E manhã à mesmo noite. assim a minha glicose, ela baixou um pouco, mas girava em torno de 270, 290. E é de Tava graça, viu, na farmácia. Viu? Pois é. Estava alta. Né? Tava E é de muito graça alta. na farmácia. Mas eu nunca tive essas comas. Eu nunca tive. E como é que descobre que tem essa? A dela, não é que é fácil, mas a dela descobre desde a infância, né? Acho que até um pediatra identifica que tem, Sim. né? Inclusive o senhor trabalha com isso. Tem um trabalho maravilhoso mesmo. Eu tenho uma colônia para crianças diabéticas. Espetacular. Como é que o vovozinho, como é que a minha dona de casa que está assistindo agora descobre que tem diabetes? Desculpa, o Éder, o doutor Ricardo exemplificou muito bem aqui, né? Esse tipo de sintoma. Às vezes a pessoa emagrece sem perceber, mas ela começa a ter sintomas que ela não percebia também, ela não dava tanta importância. Acordar durante a noite para urinar, porque se eu perguntar para você, Carlinhos, quantas vezes você vai ao banheiro ao longo do dia? Ninguém aqui vai lembrar, mas se te pergunta quantas vezes você acordou para ir ao urinar, banheiro, você vai eu lembro. lembrar, olha, acordei 2, 3, então esse é o primeiro sinal. Os pais começam a perceber as crianças, né? E é isso pro adulto também. Está cheio de formiguinha lá no banheiro, né? Porque ela está querendo doce, né? Dor nas pernas. A gente não consegue ver a imagem, ler o que está escrito ali no telepronto, porque a visão fica dupla. Você imagina, o fundo do olho, ele tem um líquido, né? O globo ocular tem um líquido. Joga açúcar ali dentro, então ele vai ficar turvo. Então você tem uma miopia, uma dificuldade para longe
com essa alteração da glicose. Dor nas pernas, cansaço fácil, letargia. Então você pode estar convidando aí para o samba, que você chamou Samba Prime, e a pessoa que era bem animada não vai querer ir sambar. São sintomas que a gente tem que fazer o diagnóstico. Cidadão Éder, você tem algum desses sintomas? Eu tenho vários. Eu tô achando que eu sou diabético. Eu tenho uma preguiçazinha assim, mas é questão de, eu acho que é da idade mesmo, sabe? Quando falo determinadas coisas, eu tenho uma preguiça, sabe? Eu tenho uma preguiça louca. Mas agora, falando sério, dentro dessa conversa toda que eu estou escutando, né? Eu fiz uma viagem no tempo, Carlinhos. Eu voltei aos anos 70. Eu voltei a 1977. 1977. Quando eu tinha uma namorada que ela era diabética. Naquela época o senhor namorava? Namorava desde aquela época. E ela era diabética. Então teve um incidente que a avó dela não gostava de mim, mas não gostava de mim de jeito nenhum. Que tinha que pedir a bênção para ela, assim, no sentido mais amplo, natural, né? Não, mas no sentido mais amplo. Tinha que levar presente, tinha que fazer um monte de coisa. E a dona Maria não gostava de mim. Aí o que acontece? Ela pediu o fim do relacionamento. Pediu o fim do relacionamento, a menina falou não. Ela sim, não. A menina fez o quê? Foi lá e comeu uma caixa de bombom, que à época tinha 1,5 kg, né? Bombom. Aí, resultado, coma diabético. Isso. Coma diabético. Cetoacidose diabética. Como? Tem que ir para Desmaia? cetoacidose. Ela desmaiou, ela começou com muita dificuldade de respirar, desmaia, a aceleração da respiração foi aumentando, corremos com ela para o hospital, felizmente foi medicada e começou a passar bem. Mas depois vieram as intercorrências. Na época tinha 2 tipos de insulina realmente derivado do porco ainda, né? Que tinha insulina simples, que quando o caso era mais grave, a coisa dava aquela subida assim, o doutor Ibrahim Carone Rachid, que era o médico dela, companheirão, o doutor Ibrahim falava comigo, ó, tanto de comum, tanto de simples. E eu aprendi uma coisa, Carlinhos, na época. Eu aprendi, eu que aplicava insulina nela. Então eu virava a barriga dela assim, pegava uma pedaço da pele, virava, fazia 90 graus e a injeção doía menos. Eu dava aquela picada mais rápida, a injeção doía menos. E nós começamos a ter esse convívio e ela começou a sentir menos dor, porque ela mesma, às vezes, aplicava nela na questão de emergência e aquilo, pelo equipamento da época, não tinha nada dessas canetas. Era insulina de vidro. Era seringa. Era aquelas agulhas de encher bola de capotão. Isso, exatamente. Era aquilo. Ver antes para usar, né? Tinha que ir lá passar o álcool na borrachinha do vidrinho. Aí puxar, a avó até medir. gostou de você. Não, continua me odiando. Que aí a doença dela passou a ser culpa minha. Então eu comecei a conviver com ela e a auxiliar naquele tratamento. Hoje, felizmente, ela passa bem, casou, tem 2 filhas lindas, encantadoras. Você continua aplicando? Não aplico mais não. Hoje ela está até na área médica, hoje ela é uma enfermeira. Olha só. Mas eu estou vendo aqui um negócio, vou até pedir, Luciano, se você poderia ir lá na frente, sentar no nosso palco. Isso aí é o negócio de... É a bombinha de insulina. Bombinha? Deixa aí onde você está, fica em pé, vai andando lá na frente, fica em pezinha para o pessoal mostrar. Ela usa, e doutor Levimar pode explicar, e você também, Paulo. Isso é uma bombinha de insulina? E a gente fica muito feliz porque aqui em Minas Gerais... Isso, hoje fica paradinha em pé para vocês verem que ela põe na roupa como se fosse um celular preso. Vira para o lado de lá. Ou olha lá. um pager, né? Então ela pode colocar na cintura. Isso é um equipamento médico. Médico. A mulher tem o recurso de... Se ela quiser, ela pode colocar isso... Tem uma alcinha para colocar no sutiã, se ela quiser colocar um vestido no bolso. Né? Tem uma Miss, a Miss Estados Unidos, que era diabética, então até no desfile dela... Tira e mostra para a câmera, Lu. E ali, dentro dessa bombinha, nós temos a insulina que o cidadão Éder chamou de... O remédio está lá dentro. Está ali dentro. E ali é um microcomputadorzinho que ele vai injetando microdoses de insulina de forma contínua. Então, por esse fio aí? Esse fiozinho está passando insulina. É um fio de soro? Tipo fio de soro do hospital? Bem mais maleável. Ele tem vários... ela pode escolher o tamanho que ela quer colocar. Onde vai para? Vai lá, doutor. Vai lá mostrar.
Aqui, O ó. povo de casa está pedindo pro senhor ir lá. E Dá onde que licença. você... Não tira a roupa aí, ô Lu. Onde que tá indo Não esse pode, fio? ó. Esse fio tá indo aonde? Qual que é melhor pra gente pegar aqui? Aqui, ó, está a insulina. Tem que ter um Só vou buraco, abrir, ó, né? Vai aqui. parar onde isso? E aqui, no final, ela colocou aqui no braço. Eu vou desconectar, tá, Lu? Aqui ela tem Peraí. O que é isso? um sensorzinho que a gente... Não sei se... Ah, olha, tá Mas isso- ótima. Aqui, ó, ela tem um adesivo que Isso ela aí pode... você pôs no hospital, Lu? Não, eu coloco em casa. Ela pode trocar a cada 3 dias, Carlinhos. Mas é o quê? É um acesso? É um acesso, ele não tem agulha, então ele entra com uma agulha e fica um microfilamento. Mais Então, fino. peraí, devagar. Então, esse acesso, que é um adesivo, ele já tem uma microagulhazinha? Tem um Isso. microfilamento. Ele não Mi- fica agulha ali dentro dela. Fica um filamento mais fino do que Aí o cabelo. Aí vem esse cabelinho aí, esse fiozinho com a Isso. insulina. E passa a insulina para dentro do subcutâneo Que dela. doido Por e exemplo, quando ela moderno esse for troço. tomar banho, ela pode desligar a bombinha, tomar banho ou fazer Aí alguma atividade pode física. tomar banho com esse negócio? Pode, sem problema. Ele tem uma outra tampinha que vem aqui e protege o adesivo. A cada 3 dias, o que a gente recomenda? Que ela troque de lugar, né? Para ele não ficar sempre no mesmo local, para a própria proteção dela. Que doido. Tem alguma pergunta, Ricardo? Eu tenho sim. Você põe sempre aí no braço? Eu coloco muito no braço. Que é mais eu prático? coloco na barriga. Dá pra colocar na perna, dá Na pra coxa, colocar né? no No flanco. É. E tem um outro detalhe, essa bombinha dela que eu tô vendo aqui. Ela tem um medidor de glicose. Então, se a gente apertar aqui, ó, dá licença. Se a gente apertar, a gente vê a glicose dela nesse momento agora. Quanto tá? Como é que é isso? Podemos falar, Lu? Pode. Ela tá um pouquinho ansiosa, a glicose dela tá 180, né? 187. Ó, o bruto. Então eu tenho todos os gráficos aqui. Tá uma glicose relativamente Que boa, louco. porque todos nós estamos com a glicose um pouquinho mais alta agora. Por quê? Nós estamos num momento de estresse, dentro de um programa. Então aqui ela tem como calibrar E o seu normal é injetar quanto, mais Lu? um pouquinho de insulina. 130, 129. Parabéns. Eu tô impressionado, Ricardo. Isso Pois é alta eu tecnologia. queria Pode fazer voltar. uma pergunta para que os diabéticos que estão assistindo possam Impressionante, né? aprender um pouco. Parece uma É Mulher muito caro Maravilha. isso? Eu ia Olha, perguntar o preço. é, Ué. a gente tem 2 marcas Que hoje. deve ser importado. É, a gente tem 2 marcas que nós temos aqui no Brasil. Nós temos mais de 8 tipos de bomba de infusão. A gente tem a gente fica honrado, o mineiro fala pouco das coisas que ele faz, mas aqui a gente Tem é onde tudo é um escritinho local no nos Brasil que a gente tem mais bombas de insulina Tem um colocadas. alarme também? Sim. Sim. Essa Se bomba baixar. é a bomba VEL. Ela é uma bomba que ela consegue fazer com que ela pare de aplicar sozinha. Então, por exemplo, a Luciana está dormindo e a glicemia dela começa a cair. Foi colocada na Luciana. A Luciana não é minha paciente, minha cliente, Sou né, da Lu? equipe. É da minha equipe. É, da É, ela trata com um grande colega, né, e com a doutora Cássia. A Luciana, se a glicemia dela chegar em valores muito baixos, a bombinha para de aplicar. Então Porque ela não precisa. ela É para uma de bomba aplicar. inteligente. Isso. Então é a mais cara que tem. Isso pode fazer salvar uma vida de uma criança, por exemplo. Esse ano chegou uma bomba um Porque pouquinho... essa é a bombinha que as crianças usam. Isso, isso. Esse ano chegou no Brasil uma bomba um pouquinho superior que foi lançada esse ano, chamada 640G. Ela já para com meia hora só, que essa para 2 horas. Essa já pode entrar dentro d'água, ela já pode tomar banho com ela. Vamos falar, mas fala devagar, né? Porque a gente não tem dinheiro. Quanto custa uma bomba chique dessa e moderna? Essa bomba hoje da Luciana está em torno de R$9.000. Nu. Mas o Então- problema não é só. Não, peraí. Depois eu vou falar dos que vai dentro, né? problema 9 não é mil só é a bombinha. Isso. E é lógico que isso aí divide, paga emprestação. sim. Quanto dura a bombinha? Essa bombinha, ela tem a durabilidade para o resto da vida. Você tem quanto tempo que você usa essa? 2 anos. 2 anos. O Nunca laboratório quebrou pode nada? trocar, é. Ela deu um problema, mas a Tem garantia. a empresa trocou. Segunda pergunta, quanto custa o que vai dentro, né? Porque tem que pôr remédio, né? Para funcionar. Remédio e sensores, esse plásticozinho que você falou do várias soro, né? Quanto custa? Vai falando O aí. conjunto. Ó, na verdade, o total, se eu fosse comprar mensal, na Por faixa mês. de 5, 6 mil. Com a De insulina. remédio? É porque aí vai 5 catéter, mil de vai remédio sensor. e catéter? Exatamente. E você tem um plano de saúde que cobre isso? Na verdade, Carline, provavelmente o doutor Livmar também vai falar isso, eu não comprei. Eu entrei na justiça, eu fui até a Defensoria Pública Só assim. e adquiri, né, através do defensor Gente, público, como poder é que adquirir. Deixa ela Porém, infelizmente, eu não tô tendo os meus insumos todo mês. O Estado quê? não fornece nem insulina.
Porque tem falta. Porque o Estado não tem. Não tem. Todo mês eu vou lá e eu consigo pegar só esse catéter. Somente o catéter. O sensor, a caixa dele, por exemplo, é 1.700. Agora, gente, como é É que um isso. pobre pode poder ter se condição de se tratar dessa forma, Carlinhos? Oh, meu Deus Está do aí céu. todo o processo para viver com qualidade. não tem E aí, jeito. doutor Levimar, e o Não pobre tem não jeito. pode se tratar. Infelizmente, hoje é um dia que a gente está comemorando a descoberta da insulina, né, pelo Dr. Frederick Banting, mas a gente está, digamos, a cor do diabetes é a cor azul, mas a gente está de preto, que a gente está praticamente de luto, frente completo. Aqueles essa políticos vagabundos Vagabundos. todos, aqueles 51 milhões do GEDEL, quanto daria para comprar de insulina, né? Aqueles mensaleiros todos que estavam fazendo churrasco sábado em Brasília, sou João Paulo Cunha, que saiu da cadeia, sou Zé Dirceu, estavam fazendo churrasco e sambão, sábado, que roubaram do mensalão, o dinheiro do mensalão, o dinheiro da Lava Jato, daria para comprar, não daria? Com O certeza. sistema público de saúde? Mais pessoas estariam sendo beneficiadas, né? Com E certeza. outra coisa, né, Carline? Eu imagino a quantidade de imposto que vai incidir sobre isso. Esse é meu grande questionamento, essa é minha grande birra. Porque a quantidade de impostos que esses equipamentos caros devem gerar, sabe o que isso vira? O churrascão que o Carlinhos falou. Vira sanguessuga, vira ambulância, vira aquele monte de superfatura gastão. pra tirar, né? O por Exatamente. E quando podia pegar, né, isentar o diabético do imposto disso, isso devia ser imposto zero. Se o governo tivesse vergonha na Dá cara, isso de seria graça, imposto cidadão. zero. Tem que dar de graça. Sim. Então, se Tá de quiser graça. ter um equipamento desse para viver com qualidade, tem que fazer igual é, tem que entrar na justiça. Infelizmente, sim. O Estado de Minas barbaridade. conseguiu disponibilizar as Doutor. insulinas mais modernas. Só para o senhor ter uma ideia, nem com ordem judicial o governo tem cumprido. Não, Estava meu faltando a fita. Sim, fita A tá fita que você fura o dedinho para ver quanto é que está o índice da glicemia. Nem isso tinha. Mas, meu honra seja Deus, feita, como aqui é em que Belo o Horizonte, pobre o vai negócio foi poder se resolvido. tratar, senhor? Né? Isso eu gostei. Eu não estou aqui, não sou político, não gosto de falar de política, mas quando apresentaram a autoridade máxima do município, uma coisa que ele desconhecia, que era a falta dessas fitinhas para o glicosímetro, fitinha para medir a glicose, o que ele falou? Eu quero isso no meu gabinete até 14 horas. E apareceu. Aí eu fico impressionado. Como que isso apareceu, Carline? Foi má vontade antes ou foi o certo depois? Ou foi uma super boa vontade que fez isso Cidadão, aparecer? só um minuto. O povo tem que saber disso. Isso não é uma bombinha, isso é uma bomba. Uma bomba no caráter do brasileiro. Dá para responder rapidinho algumas coisinhas, doutor Levimar? Claro, claro. Paulo Santos, diabetes transmite de uma pessoa para outra? Não. A gente tem a genética do diabético, de pai para filhos, né? Apenas no caso 2, quando tem aquela cintura abdominal aumentada, então a gente pode ter a genética, mas o diabetes não é uma doença transmissível. São pessoas que enviaram perguntas antes que souberam que o doutor viria ao programa de hoje, tá bom? Valmir Pereira, minha sogra diz que eu como muita fruta e que fruta tem açúcar e que eu vou virar diabético. Que ele vai virar diabético, não, mas realmente ela tem toda a razão. Tem algumas Mas eu frutas que como a fruta gente o dia deve inteiro. evitar. A gente acha que está fazendo um bem para a nossa saúde e a gente acaba exagerando nas frutas. Por exemplo. Então tem 5 frutas que eu acho que a gente deve evitar. Por exemplo, são as frutas que têm um índice glicêmico elevado. Quais são elas? Fala devagar, para eu não ter um problema do coração aqui agora. Vai. Caqui, Não como. manga, Comi hoje. melancia, De vez em quando. uva Comi e o hoje. pior veneno, suco natural de laranja. Puta Você que pode eu- comer a Falei laranja. puta que pariu no ar. Eu falei puta que eu pariu Você no ar? come isso Falei? tudo, falou. Falei, né? 3 vezes come agora. Viu, gente? Desculpa aí, diz que eu falei puta que pariu Meu no ar. Deus. 4 vezes. O suco de laranja não pode? O suco de laranja tem um índice glicêmico muito alto. O que é isso? É a capacidade daquele alimento de virar que glicose. Né? Então ele não é interessante. Sabe o que é o meu grande problema, Carlina? Agora eu travei. Ele não falou vinho, não, falou cerveja. Não, vinha de noite também. Sabe o que eu faço Vinha todas suco as de uva. manhãs, doutor? Agora eu vou confessar minha ignorância. Eu faço um suco de 16 a 20 laranjas. Todas as manhãs. Bate com manga Não, depois não. de chupar uma caixa de uva. Não, Depois Aí eu ele coloco coloca uma um prato. forma de gelo lá, faço aquilo e vou vendo o jornal
Não, isso é Bem um exagero em cedinho. Se pessoa. você fosse diabético, Aqui. você estava com cheque. Kathleen Vieira, quem tem pessoa diabética na família não pode comer chocolate? Não, não tem isso. Né? O chocolate, inclusive o chocolate meio amargo, ele nos ajuda a combater algumas doenças. A gente está aqui combatendo os excessos. E também é um mito. Esses dias eu fiz uma palestra só para pais ali no shopping aqui da cidade, falando sobre isso. Não tem essa que se comer mais açúcar a gente vai ficar diabético. Isso não existe. Vai ficar mais diabético se você não fizer exercício e se você ganhar peso. Aí sim. Bruno Caldas, e massa, doutor? Pizza, macarrão e pão? Elas viram açúcar muito rápido, tem um índice glicêmico muito Carboidrato, rápido. né? É um carboidrato de absorção rápida. Você come, Lu? Pode usar, né? Mas aí a minha aplicação de insulina é maior. É maior. Então ela vai ter que aplicar mais insulina e, consequentemente, aplicando mais insulina, pode ganhar mais peso também. 4 pedaços de pizza. Mas é a doutor. farinha ou é o que é? A farinha é açúcar. A farinha vira A farinha açúcar. é açúcar. É açúcar. É amido. João Ribeiro pergunta, diabético tem que beber bebida light ou diet? Diet. Isso é uma coisa muito boa para a gente sair daqui hoje. Diet é qualquer produto que não tenha um determinado elemento. No caso do Brasil, a gente usa muito diet para o açúcar. Mas existe, por exemplo, o sal sem sódio, que também é considerado diet. Então a gente tem que estar muito atento para isso. Light é com menos gordura, com 25% menos de gordura. E o então, zero? tem alguns produtos que são light e diet. Em caso de marketing, né, a gente viu aí um refrigerante tipo Cola que lançou o Cola Light e o Cola O senhor tá falando Zero. da Coca-Cola ou da Pepsi? Da Cola? Coca. Qual cola que o senhor está falando? Qual da Goma Ou Arábica? as duas, ou da é. Tenaz? Das duas. Na verdade, a gente tem que ter atenção. O zero não é nenhum dos dois. O zero é zero açúcar. Zero tá? açúcar. Agora, O atenção. diabético bebe qual? O zero. O zero. O zero. Não o diet. Ele tem que beber o diet também. Porque a indústria lançou o zero. Antes tinha o light, você lembra? E tinha a Coca Diet também. O light sumiu, né? Que era Sumiu. uma latinha meio... Ainda encontra na prateada. Europa, é. É? Ele tem uma quantidade menor de sódio, então muita atenção. Quem Então é o diabético, light não é bom para ninguém? o light tem muito sódio. Quem tem problema com pressão alta É o meu. deve evitar o zero. Um abraço, pessoal da Coca-Cola e a propaganda de graça. Maria Rabelo, eu não abro mão de comer doce todo dia. E aí? Se ela não for diabética, né, ela tem que ter o horário para comer doce. A gente já vê alguns programas seus aqui que nós comentamos sobre isso quando a gente falava de obesidade. Se você vai comer um doce, não come no meio da tarde, não. Come depois de uma noite, grande antes de refeição. dormir, né? Não. Depois Uma do barra almoço, inteira, né? eu como uma Depois do barra antes de almoço. Depois do jantar é possível? Pode ser sim. O problema do jantar é que à noite a gente produz um hormônio, que é o hormônio somatotrófico, que é o hormônio do crescimento. E a glicose alta, ela impede esse hormônio de ser produzido. Sim. Então, se você tiver de optar 1 hora por dia para comer isso, depois da hora do almoço. Ok? É o hormônio do crescimento, é o que vai crescer de noite, é a barriga, viu, doutor? Ele Olha lá emagrece. as balas. E eu fico preocupado com o seguinte, todo mundo fala, olha, você come muito doce, você vai ficar diabético. Essa fala é antiga, né? Mas não tem aquela teoria que fala que toda vez que você exercita um determinado órgão, a possibilidade é de ele melhorar o desempenho? Por exemplo, exercita o músculo cresce, né? Então, se exercitar muito o pâncreas, ele não vai produzir mais insulina? Vamos lembrar que esse pâncreas já está com uma lesão, né? No caso do diabetes tipo 1, quando teve o diagnóstico, 75% das células já estavam mortas. No diabético, não são, ele vai dar uma exagerada e com isso você vai até produzir mais. Aqui, ó, apitou o negócio. Apitou. O que aconteceu? Pitando. Apitou por quê? 188, minha glicose. É porque Isso que o médico programou quando pra ela ela ficar pitar, acima de pra ficar 180 para ela me avisar. E aí agora? Aí agora eu faço a correção dela. Ela vai aplicar um pouquinho Eu de insulina. aplico um pouquinho de insulina. Eu coloco que ela tá 188 e ela ela vai já corrigir injeta a automaticamente. quantidade. Você vê que isso tudo é Que moderno, hein? emocional, né? Ela está no programa, ela está É emocionada. Você vê que dela sair da frente e sentar aí, Oba, subiu Lili. 8 pontos. É isso. 8 pontos. E olha como é que é difícil. interessante. E a gente não pode tirar as emoções das pessoas. Não e algumas pessoas falam assim, você tem diabetes emocional? Não, não existe o diabetes emocional. Mas a emoção, ela mexe com a gente. Então não é só com a Karine, não é só com a Luciana, com o Carline, com o Cidadão Éder, com o Ricardo, comigo. Nós estamos aqui, a gente fica emocionado Agora, de estar aqui. e as bebidas alcoólicas? Deixa eu só dar um exemplo dentro de casa, antes de falar da bebida. Meu pai tem 80 anos, é diabético, há 40 anos se cuida, Tá ótimo. físico maravilhoso, atividade física. Sim. Agora a alimentação dele é rigorosa,
espetacular. Não tem nada. Olha que coisa E boa. os índices de diabetes, melhor que o meu. A Luciana falou uma frase Tem 80 anos. que pode ser usada... Não é essa carcaça destruída igual o Ricardo, tá entendendo? Então, é um exemplo que disciplina resolve, né? Resolve. Então, a Luciana falou isso no início do programa. A gente não levar como uma doença, e sim como um estilo de vida. Se todos nós tivéssemos a alimentação, a atividade física, a determinação e a disciplina do diabético, a gente vai viver E mais aí tempo. entra na bebida alcoólica. Ele não tem o hábito e quando ele vai, toma um chopinho ou dois. O que a gente... E aí é o que é recomendado não só pela SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, mas pelo American Diabetes Association, que é o ADA. A gente tem uma liberação da bebida alcoólica para o diabético, que são 2 a 3 doses para o homem por semana. Viu? E para a mulher, não pode somar as doses, e para a mulher 2 doses. Não é dois engradados por semana. 2 litros de uísque. Dois engradados. E quando as pessoas, por exemplo, o diabético, né? Não vou falar nada aqui do Lote nem do Nelson Lisboa. Quando o diabético, por exemplo, está na hora de fazer aquele controle dele, ele para de comer doce 15 dias. Antes. Para enganar o médico, né? Ganhar o laboratório. Não Fez o fez exame, esse saiu do laboratório, churrascaria, doce e tal. O que acontece Mas com o há essa organismo desse? leitura? Agora a gente já O exame de sangue tem isso? Hoje a gente já tem um exame chamado Tipeguei, sabe, Carlinhos? É um exame, viu, Tipo cidadão? gay? Não, tipo... Ah, te peguei. Chega no exame tipo gay. O que é isso? O negócio é moderno. Esse exame é chamado de glicohemoglobina ou hemoglobina glicada. Ele vai ter uma visão faz isso mesmo. de 4 meses Ele faz a anteriores. continha, já vem pronta lá, ó. Não adianta no dia você fazer Não adianta você fazer- ficar dietinha, 15 dias, ir lá não. e colher o Olha, sangue, então, não, que ele gente, vai pode te falar. pegar. Eu 2 meses adoro exagerou. doce, adoro doce, E o Lote? adoro massas, mas não posso comer. Ô, Tem que doutor reduzir, Ricardo, né? Mas muita gente vira pra mim e fala Eu acho comigo que assim, pode Luciana, mas você tá comendo, porque infelizmente a gente quando é diabético, a gente é assim, né? Todo mundo te controla. Tem Aí o você chato. pega, você vai Tem no o negócio, chato. você tá comendo doce. Não, mas você é diabético. Gente, eu como de tudo. De tudo. E assim, nunca cheguei perto do meu médico e falei com ele assim, ó, não comi doce. Se eu falar isso, eu tô mentindo. Eu sou diabética há 19 anos. Não, tem o chato, né? Tu Entendeu? é gordo, vai Eu parar de como comer. Eu falei, não, e compadre. faço, Quem tem claro problema que... comer é você, que é magro. Você que vai engordar. Eu não vou engordar, eu já sou gordo. É claro que eu tenho que aplicar mais glicose quando eu como um doce. Rapidinho, insulina, cidadão. Ainda insulina. tem um covarde do diretor Mas- de imagem que tá colocando um cachorro quente ali. Você tá pegando boi, você Toda tá de Cachorro hora. quente paulista, que é aquele que vem 1 quilo de purê em cima, Não, né? mas tem um cara comendo cachorro quente com uma boca tão boa que tô salivando. Eu acho que por isso que É a questão das escolhas, né, doutor Eu acho Ricardo? que é isso que Tem eu um tô olhando mito, aqui, né, um mito que seria muito interessante se o senhor explicasse. Tem que ser rápida a sua pergunta, sim, viu? então é rápida. A Terminou? maioria das pessoas acham que o diabético não tem ereção. Eu queria que o senhor explicasse esse Eleição? mito. O que vem na eleição? Não, Ah, ereção! De eu forma queria que o senhor alguma. explicasse esse mito. O senhor quer que o doutor justifique que o senhor não é broxa, é isso? Não só eu, como Ou faça os Ah, diabéticos não é uma do pergunta sexo particular. masculino. Não, Ah. é para todos do sexo Os masculino. 14 milhões de diabéticos no nosso 14 país milhões de e os diabéticos. 411 milhões no mundo Não todo. perde a vontade. Na verdade, uma das complicações do diabetes, além de ser a primeira causa de cegueira, além de ser a primeira causa de amputação, a primeira causa de insuficiência renal, a questão da ereção, ela também pode ser prejudicada para quem não se controla. Então, o controle, essa glicemoglobina que eu acabei de falar, abaixo do número 7, glicemoglobina abaixo de 7, a pessoa não vai ter nada disso. Então, realmente, Ricardo? é uma atenção que a gente tem que ter para poder controlar. Eu achei que você ia perguntar em relação aos alimentos que dá debaixo da terra. Muita gente pergunta isso, né? Ah, o que dá debaixo da terra não pode comer. Também não tem nada disso. Cenoura dá debaixo da terra e pode ser usado. Batata, beterraba. Você vai fazer a troca. Colocou beterraba, não vai colocar arroz. Colocou a batata, não vai colocar o macarrão. Vamos fazer um prato colorido, saudável, com a medicação, com atividade física e com muita educação. Então, o que dá em terra não causa problema de ereção. Entendi. Doutor Ricardo, a questão é o seguinte, estou recebendo um e-mail aqui do Sidney dizendo o doutor Ricardo não deve estar sofrendo o mesmo problema que eu. O meu problema é, sou diabético
e o meu problema está acontecendo só aqui em casa. Fora de casa o problema não acontece. Aí já sai... Ô, meu amigo, nós estamos falando sério aqui, pelo amor de Deus. O problema dele... Leila Mara, parar de... Bota a imagem das gostosuras aí, só pra gente ver na tela, que não pode comer mesmo, né? Leila Mara, Pará de Minas, um abraço pra você, mandando um abraço pro cidadão Éder, também Érica Costa de Valadares, um beijo, Rodrigo Reis de Souza de Santa Luzia, J. Júnior, Tâmara Coutinho de BH, Sérgio Alves de Santa Luzia, Gleidiane Silva de Araxá, Terra Maravilhosa, Sidney Magno, diz que o programa é sensacional, um dia eu quero assistir também. Tâmara Coutinho, Carline, baixei o Twitter de novo só para participar do programa. Que bom, tô aqui, não dou conta nem de ler tudo. Márcia Anacleto, ai que raiva, hoje não deu para assistir o programa inteirinho, peguei começado, não tem problema, depois vai no YouTube. Marcos Caldas, bom dia bancada, bom dia Marcos. Sara Souza, a minha mãe deixa eu assistir o TV Verdade. Minha mãe deixa veio ontem, né? O menino, o Heraldo Fontini, espetacular o ator, né? Amanda Ribeiro, bom dia, Amandinha, fã do Cidadão, lá de Coqueiral e Varginha. Beijo, Amanda. Andréia Costa, amo vocês. Maria Inês, bom dia, Carline, bom dia, querida. Felipe Medeiros, de Valadares, um abraço, Valadares. Um abraço pro Ronaldo, que me chamou de burro ontem no Facebook. O Ronaldo, é o que eu escrevi pra você lá, eu te perdoo, né? Tu falou, Carline, tu é burro, mudou o horário do programa. Eu vou repetir o que eu falei para você no Facebook. Tá perdoado por me chamar de burro e eu só acho estranho você achar que todo mundo tem que pensar como você. Tem gente que gosta de assistir o programa de manhã. Tem pessoas que não são o centro do universo, como você, né? Tem pessoas que não. Um beijo no seu coração, viu? Inteligentão. A mensagem final do Dr. Ricardo Bala Delícia Tavares. Olha, eu primeiro preciso mandar um abraço para o meu querido amigo Almir Araújo. Almir, um grande abraço. Olha, a diabetes é uma doença silenciosa. Se você não se cuidar, ela vai te comendo aos poucos e chega a um ponto aonde não se dá mais. Você pode perder as pernas, você pode perder a visão, você pode se ferir. Olha, a nossa população é uma população extremamente pobre. O que foi apresentado hoje, eu tenho certeza que 99% dos diabéticos não têm condição de ter. Então, procure um tratamento alternativo. Vamos amar a vida. A vida é doce. Eu fiquei feliz agora, porque agora o cidadão Éder vai falar, mas depois dessa fala do Dr. Ricardo, eu descobri que o cidadão Éder não é diabético. Ele falou que diabetes é uma doença silenciosa, né? Então, o senhor não é diabético. O homem barulhento. Não sou. Cidadão, sua mensagem. Não sou. Carline, eu só queria lembrar, sabe? Toda vez eu falo aqui, você fala, Éder, que mundo que você vive? Mas eu vivo no mundo que eu vou te dizer agora. O ser humano é capaz de produzir bombas, armas que matam milhares de pessoas, faz um monte de coisa, mas não consegue curar um diabético. Seria muito mais bacana, né? Então hoje, no dia do diabético, quero mandar um beijo muito gostoso para minha querida tia Olinda, para Lucimar, para o Lote Novaes e para o Nelson Lisboa. São 4 diabéticos que conheço e que amo muito, mas amo muito. A todos vocês, um grande abraço. E, sem dúvida, também tem que mandar um grande abraço ao doutor Ricardo. Muito obrigado, e a minha querida amigo. Luciana, né, que tive o prazer de conhecer hoje. É uma figura fantástica, gente. E eu quero mandar um abraço pro Edmundo Pé de Alface, que o meu queijo chegou depois de 8 anos, o meu queijo chegou. O Edmundo chegou. E que baita queijo. O Edmundo Pé de Um Alface. queijo de 2 quilos. E o Edmundo Pé de Alface não é diabético, porque na loja dele tem os Queijo doces dá lá diabetes? também. Não. Eu como muito queijo. Mas o O problema Carlinhos... do excesso de queijo só é ácido úrico, né? E proteína. Queijo tem muita proteína. Queijo amarelo tem muita proteína. Então, se o diabético já tiver algum problema renal, deve evitar. Mas o Edmundo Pé de Alface ficou com a pazinha dele lá nos doces. A mensagem da Musa Plus Size, nossa modelo maravilhosa Luciana Leal, que hoje deu uma aula para nós de qualidade de vida. Eu nunca tinha visto a bombinha, né? Ô Lu, muito obrigado. Adorei sua presença aqui hoje. Ô, Carline, eu que agradeço. Sempre precisar, nós estamos aí às ordens. Pode vir todo dia, moça bonita aqui no Ah, que isso. Seja bem-vinda sempre, né? Obrigada. Eu queria só passar a mesma mensagem para todo mundo que
para fazer isso. Quem tiver problema de diabetes, procura um médico bacana, entendeu? Porque isso aí é estilo de vida mesmo. Isso não atrapalha a gente em nada, vida normal, faço tudo como qualquer outra pessoa, tá? No mais, deixar um abraço para todos que estão aqui presentes. Um abraço e um beijo para o meu marido, que ele pediu para eu poder mandar, para minha filha e para minha família. Legal demais. Agora ele, o médico das estrelas, o endócrino das famosas. Ele que nos honrou com a presença, meu querido amigo Levimar. Muito obrigado, viu? Prazer, Carline, sempre é muito bom estar aqui. É o primeiro programa que eu faço com essas duas figuras, né? Então, Juro que eu não trago eles mais. Foi uma honra. adorei, Uma viu? honra pra Tanto nós. Éder quanto Né, cidadão? Ricardo, viu? Foi uma honra para Uma honra nós. mesmo. muito bem-vindo. Vocês são muito mais divertidos. Eu já era fã desses dois aí, né, Carlinhos, do seu Obrigado. programa. E foi muito bom participar. A gente sempre está escutando muita coisa pesada do diabetes, né? A gente vem com alguns dados daqui da nossa sociedade. São dados alarmantes, né? A cada 6 segundos a gente perde alguém no mundo com diabetes. Então é uma incidência muito alta e a gente tem que lutar contra esse diabetes. Fazer disso a nossa bandeira. A prevenção é a melhor coisa que a gente pode fazer. Prevenir o aparecimento do diabetes. Se já é diabetes, vamos prevenir as complicações. Então vamos abraçar, vamos procurar nesse dia 14, nessa semana. O Novembro Azul começou por causa do diabetes, né? A Sociedade de Urologia abraçou e fez a questão da próstata também no mês de novembro. Então, Outubro Rosa, Novembro Azul, que é o diabetes e a questão da próstata. Nós estamos todos juntos na prevenção de doenças. Então, vamos levar esse conhecimento. O diabetes é com igual uma cadeira que nós estamos sentados. Um pé é a medicação que o médico vai te ajudar a escolher, o melhor medicamento para você, a boa alimentação. Hora nenhuma aqui vocês escutarem eu falando que não pode comer isso ou aquilo. A gente deve evitar determinados alimentos. Então, fazer uma alimentação saudável, comer a cada 3 horas e meia. Atividade física e, o último, a educação. Muito obrigado, Levimar. Volte sempre, viu? Às horas, Aqui a Carlinhos. casa é sua. Atenção, amanhã é feriado, mas aqui no TV Verdade a gente trabalha. Amanhã o Alexandre Cigano estará de volta ao programa. Música cibernética, astrológica, Alexandre Cigano, amanhã no programa. Muito obrigado, ponto M. Então você que já quer a previsão para a sua vida, mande já o seu nome completo, sua data de nascimento para o Twitter, Facebook, Orkut, carta, tambor, fumaça, mande agora. O último programa chegaram 1000 pedidos para o Alexandre Cigano. Então mande correndo por ordem de chegada, tá? Todos que eu fiquei devendo no último programa, vou pedir para o Alexandre Cigano fazer amanhã no programa. Ele se propôs a vir, mesmo sendo feriado, ele disse que virá e fará previsões para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu coração. Tchau, tchau, até amanhã.